sou advogada do Machado, apesar de você estar Não é advogado do que eu sou advogada do Franciseba. Constituída nos Eu autos. quero lhe falar o Advogada seguinte, constituída nos qualquer procedimento de qualquer documento sobre a declaração de suspensão de direitos políticos, ele tem um regimento interno que tem que ser seguido. Artigo 88 do regimento interno. Artigo 88 é para extinção do mandato. É a extinção do cargo. Quando a pessoa é condenada por crime funcional ou eleitoral, não é o caso do Franciseba, ou quando tem perda de direitos políticos, na petição endereçada ao senhor vereador, inclusive, consta jurisprudência do STF 2014, né, do Joaquim Barbosa. Bem, suspensão dos direitos políticos e seja a extinção do mandato. Isso é pacífico na jurisprudência. Eu queria só esclarecer o seguinte: a presidência da Casa está sendo chamada para se manifestar. Ele já instaurou um procedimento administrativo para, no decorrer desse procedimento, se ficar comprovado tudo que a Amanda está falando, ela vai tomar posse no momento certo e na oportunidade certa. Se ficar comprovado. No mais, esse documento, ele é um documento da Justiça Federal comunicando um trânsito em julgado de uma sentença, mas não está dizendo que tem que dar posse imediata à Amanda e nem está dizendo que tem que caçar o SEBA. Se você lê o documento, ressalva. Não, assim fica difícil, meu filho. Não, você está perdendo o controle, por favor. Não, você que está cortando a minha manifestação toda hora. Você quer se manifestar, se manifeste logo, depois eu me manifesto todinha. Posso manifestar? Manifeste logo aí, depois eu vou. Deixa ele falar, porque aí ela tem que falar. Deixa ele falar logo, porque aí ele não vai me interferir. Você viu ficar discutindo entre si, não é? Porque o que está acontecendo aqui, ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo quem é quem. Olha, até porque eles são justiça. Então, cada um faz da sua vez. É o seguinte, o que é isso? A segunda vara federal está oficiando ao vice-presidente da Casa que houve a manutenção da suspensão dos direitos políticos do excelentíssimo senhor Franklin Seba. Né? Hoje a Casa Legislativa está sendo oficiada formalmente de uma sentença judicial, uma sentença do juiz da segunda vara federal de São Luís. Isso é fato. Essa sentença foi publicada, o ex-vereador Seba já foi inclusive intimado dessa decisão. Né? O que há que seguir agora é o artigo 88, vamos seguir sim o regimento interno da Casa. A suspensão dos direitos políticos, seja assim a extinção do mandato. Quem está dizendo não é advogado, quem está dizendo é a Constituição Federal, quem está dizendo é o Supremo Tribunal Federal, não sou eu. O artigo 88 do regimento interno disciplina o quê? A extinção do mandato. Não é caso, a caso de cassação e extinção do mandato. Veja bem, aqui não é caso de cassação, é caso de extinção do mandato por conta de uma sentença criminal transitada julgado. A extinção do mandato torna-se efetiva pela só declaração do ato ou fato pela presidência, inserida em ata, após a sua ocorrência e comprovação. Parágrafo 1 do artigo 88. O presidente que deixar de declarar a extinção ficará sujeito às sanções de perda do cargo e proibido de nova eleição para o cargo da mesa durante a legislatura. Ou seja, o regimento interno, a lei dessa Casa determina o quê? Aqui o caso independe da deliberação legislativa. A sentença é auto-aplicável. Quem diz isso é o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Sem mais, obrigado. sim, gostaria de esclarecer. Deixa eu só pedir para o colega aqui, advogado, que a senhora ouviu ele falar. Isso. E ele vai ter a simplicidade e a humildade Com certeza, vou escutar falar, porque ela estava falando e você estava, entendeu? Então aqui a gente tem que ter o respeito um ao outro. Isso. Agora falou a palavra certa. Está tendo um negócio aqui bem polêmico, tá? Estou na câmera. Chegou hoje um ofício encaminhado pela Justiça Federal segunda vara, dizendo que houve suspensão de direitos políticos em vista de ocorrência do trânsito em julgado para acusação e defesa. Essa foi o ofício que chegou aqui para o vice-presidente Ademar Machado de Souza. E, com base nisso, o advogado da Amanda e a Amanda estão querendo que seja dado posse imediata à vereadora. Isso fere a Constituição Federal,
o artigo 5º, a ampla defesa, o contraditório, fere os princípios do procedimento, porque existe um procedimento. Essa casa é uma casa autônoma, é um poder legislativo que diz a Constituição Federal que os poderes, não pode haver ingerência de poderes. Não existe nenhuma expressão dizendo que é para caçar o SEBA nesse documento dessa Justiça Federal e nem dar posse à Amanda. O ato aqui pressionado para ser realizado pelo vice-presidente e arguído, segundo o artigo 88 do Regimento Interno, é um ato de competência exclusiva do presidente da Câmara, após o procedimento adotado pelo Regimento Interno. Quando, semana passada, a suplente de vereadora Amanda protocolou o pedido, já foi feita a instauração de procedimento administrativo para, se ficar comprovado tudo isso até o final do processo administrativo, a vereadora suplente assumirá. O Frank Seva não está tentando se manter no cargo se houver uma decisão judicial. Ocorre que, apesar do advogado dizer que o Frank Seva já tomou ciência da petição, realmente, o Frank Seva já tomou ciência dessa decisão e já embargou. O que quer dizer embargar? Juridicamente, embargar quer dizer que esse documento não tem validade até ser confirmado pelo juiz. Ou seja, nós estamos questionando a competência do juiz federal de, após uma sentença, ele agir em desconformidade ao que preceitua o Conselho Nacional de Justiça, que diz que cabe unicamente ao juiz eleitoral comunicar ao TRE, que é a autoridade competente, porque foi ele que deu o diploma, dizendo que o mandato do SEBA é de 2012, de 2013 até 2016, somente o Tribunal Regional Eleitoral pode cassar o mandato. A autoridade federal se eximiu no cumprimento e na aprovação da sentença. Ele não pode mandar ofício para vice-presidente de Câmara, porque fere a autoridade do presidente. Ele não pode mandar um ofício para a Câmara de Vereadores. Ele pode comunicar, segundo a resolução, o artigo 19 do Conselho Nacional de Justiça, ele pode única e exclusivamente comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral. Essa casa não tem condições nenhuma de atender o pleito da forma que está sendo solicitado de dar posse imediata. Da mesma forma, ele se refere dizendo que eu sou advogada do Frank Seva, sou advogada sim, apesar dele ter tido vários advogados durante o decorrer. Quando me foi comunicado com uma assessora jurídica dessa casa que ele estaria sujeito a perder o mandato, eu, como assessora jurídica que fui contratada aqui, me prontifiquei a ajudá-lo. Ajudaria qualquer um vereador. Qualquer um. Por quê? Porque eu estou representando 17 vereadores. E como assessora jurídica da casa, eu represento 17 vereadores. E estou fazendo meu papel, sim, lá na Justiça Federal, no Tribunal Eleitoral ou em qualquer outro lugar, sim. E isso daí ninguém pode questionar, porque pode todo mundo ter qualquer advogado, e eu não tenho impedimento como advogado. O Regimento Interno e a Constituição do município diz apenas que eu não posso advogar contra a prefeitura. Fora isso, eu posso advogar para quem quer que queira, pagando, não interessa se eu estou recebendo ou não, porque se trata de minha advocacia, é foro meu e cliente. Bem, no mais, o que eu quero esclarecer, existe um embargo de declaração em que eu estou questionando a competência do juiz federal de expedir esse ofício. Enquanto não for julgado esse embargo, essa sentença que ele está mencionando sequer é válida. Não tem validade nenhuma. No mais, nós não vamos adentrar no mérito de que nós estamos falando de um crime prescrito, porque isso já está sendo discutido em instâncias superiores, no Tribunal Regional Federal e no STJ. Mas isso daí não vem ao caso. Se no interim do julgamento, aqui a Câmara decidir dar posse, a mesa diretora que é competente e o plenário que é competente para votar pela cassação, não extinção, porque o advogado está tentando confundir o vice-presidente e toda a sociedade de Santo Inês, dizendo que se trata de extinção
claro, suspenso o direito político. O que é suspensão? Quer dizer que a pessoa não pode votar e nem ser votado, ou seja, ele é inelegível. O que quer dizer inelegibilidade? Ele não pode concorrer a cargo nenhum de deputado estadual, federal, prefeito em nenhuma eleição, quer seja proporcional, quer seja majoritária. Mas não quer dizer que vai afetar uma coisa julgada. Qual coisa julgada? Uma diplomação ocorrida quando ele tinha o pleno gozo dos direitos políticos. Isso, para ser mudado, apenas o próprio Tribunal Regional Eleitoral, que foi quem expediu o diploma, pode revogar através de uma ação autônoma. Qual ação autônoma? Existem jurisprudência que diz que a impugnação do registro de candidatura por superveniência de suspensão dos direitos políticos. E outros dizem que é uma ação de desconstituição do ato jurídico. Pelo que eu sei, que eu já vi em vários momentos, não houve sequer um pedido nesses dois sentidos em favor da Amanda no tribunal competente. A pressão era muito grande. O Frank Esteban não podia se pronunciar porque ele era candidato. Hoje ele já pode. Está disponível para rebater todas essas situações que estão sendo veiculadas na mídia. Hoje ele pode se manifestar dizendo que nada disso está ocorrendo. Mas o que não pode é a sociedade viver num alvoroço e nem os vereadores sobressaltados se tem presidente ou se não tem presidente. Até o momento tem presidente. Não vai ser tirado o presidente. Vai ser adotado os trâmites legais da casa, como foi adotado com outro vereador que me impediu de falar o nome dele, mas com outro vereador que também teve os direitos suspensos e veio um documento até pior, porque o documento não era da Justiça Federal, era um documento da Justiça Eleitoral, ou seja, a Justiça competente mandou um ofício dizendo que era para tirar imediatamente aquele vereador por causa da autoaplicabilidade do artigo 15, inciso 3 da Constituição. Mas mesmo assim, a Câmara de Vereadores, na pessoa do seu presidente, tomou as providências legais de acordo com o regimento, mandando instaurar um processo administrativo. E esse processo já foi formalizado. Já foi formalizado contra o próprio presidente. Se vossas excelências puderem verificar, vão verificar, está no mural, o procedimento que ele instaurou quando a senhora Amanda protocolou na sexta-feira a petição. Na sexta-feira mesmo foi publicado que foi instaurado, apesar dele ser citado, apesar do procedimento ser contra ele, foi adotada essa postura. Então nós não temos o que questionar. Infelizmente, essa assessoria jurídica informa claramente Amanda que não tem posse nenhuma para ser dada aqui nessa data. E se a senhora achar que isso é um prejuízo, a senhora está com o seu advogado e tem todo o direito de questionar junto ao Tribunal Eleitoral, que é o competente para fazê-lo. Eu agradeço.